Olá, querido irmão, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais um estudo dessa série Ouvindo a Voz de Deus. Chegamos ao estudo número 20. Hoje falaremos um pouquinho a respeito do dízimo, o que que ele é, o que que significa, de onde que vem essa palavra, o que que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema hoje. No nosso último estudo falamos um pouquinho sobre o espírito da profecia. A gente vai relembrar um pouquinho do que estamos no nosso último tema, para que depois, então, a gente avance para o tema do dízimo. Seja muito bem-vindo a essa série especial de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Maison Moura e vamos juntos conhecer um pouquinho mais o que diz a Palavra do Senhor. Então, prepara a tua Bíblia, prepara o teu coração e vamos juntos estudar. Eu vou compartilhar a tela aqui com você para que você possa ver comigo aqui alguns slides que nos ajudam no entendimento do tema de hoje. Então, chegamos ao tema 20, como eu falei para vocês, o tema de hoje fala sobre dízimo. Nós vamos relembrar um pouquinho do nosso último estudo. No último estudo, falamos sobre o dom de profecia, ou o espírito da profecia. A gente abordou isso na nossa última aula. Vamos lá. Quando a gente estuda sobre o dom da profecia, a gente falou sobre o quê? Então, nos últimos dias, nós cremos que surgiriam falsos cristos, falsos profetas. Antes de rejeitar o ensinamento desses profetas, nós devíamos, então, prová-los para ver se eles falam de acordo com a palavra de Deus, para saber se realmente aquilo que eles dizem procede do Senhor. A gente aprendeu também no nosso último estudo, no 19, que várias mulheres receberam o dom de profecia. A gente mencionou até 4 delas, né? Ou pelo menos 3 em um grupo. A gente mencionou Miriam, nós falamos um pouquinho sobre Débora, falamos também sobre Ana e falamos sobre as filhas de Felipe, que aparece ali em Atos. Nós entendemos que o dom de profecia se manifesta na igreja que prega a palavra. Nós falamos ali sobre os 10 mandamentos. E nós terminamos dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita o dom de profecia manifestado, então, na vida de Ellen White. Por quê? Porque ela tem, então, virtude de coerência em relação aos critérios que a Bíblia apresenta que tem que ter. Então, foi feitas as provas, os testes, e ela passou em todos eles. Como eu disse para vocês no último estudo, ela não apareceu ali do nada e as pessoas simplesmente acreditaram. Não. Houve, um, houve uma prova, houve teste, né? Houve ali aquela busca para entender o que ela dizia se de fato estava na palavra do Senhor. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é o dízimo. Como de costume, eu quero convidar você para, antes da gente abrir a palavra de Deus, fazermos aqui uma oração pedindo a bênção e iluminação do Espírito Santo. Posso orar contigo? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, estamos estudando esse tema muito especial, muito importante. Nos ajuda a entendê-lo pela tua palavra, nos ajude a conhecer mais as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para estudarmos um pouquinho sobre o tema do dízimo. Dízimo significa a 10ª parte. O dízimo se destina à manutenção do ministério. O dízimo pertence a Deus. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente beneficiados. Então, o dízimo é a 10ª parte de um todo, né? Pertence ao Senhor. O dízimo. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor, ele nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. A gente fica com 90% e esse a gente tem que administrar com sabedoria. Vamos lá. Como Deus manifestou o seu amor por cada um de nós? João, capítulo 4, versículo 9. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, de que forma Deus manifesta o seu amor? Ele manifesta o seu amor entregando-se. Então, a gente fica com dúvida, tem gente que fica com medo de ser dizimista, medo de ofertar, medo de dar alguma coisa. Pois bem, Deus nos deu a sua própria vida, entregou a si mesmo. Então, sempre que você ficar na dúvida, vou ou não vou, faço ou não faço, lembre-se, Deus fez muito mais por cada um de nós. Ele se negou de jeito nenhum. Ele castigou de jeito nenhum. Então, Deus prova o seu amor, manifesta o seu amor, entregando a si mesmo em nosso benefício. O que Deus fez por seus filhos? Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler. Deuteronômio 8, 17 e
18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram nestas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então tem gente que acha que o que tem é por causa da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu trabalho, benção. Se Deus não abençoar o patrão, quebra a empresa, quebra todo mundo. Se você conquistou, louve ao Senhor. Se você tem, louve ao Senhor. Então não saia por aí dizendo que foi as tuas forças, pela tua sabedoria. Não. Deus dá forças para adquirirmos as coisas, as riquezas está entre elas, entre essas coisas que Deus nos dá. O dízimo, vamos lá. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Então, de onde que vem essa ideia? Temos aqui Gênesis, Salmo, para nos esclarecer. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, por que que Deus tem direito? Por que que Deus tem direito sobre nós e nossos bens? Primeiro, porque ele nos criou. Salmo 24, versículo 1 fala, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E o próximo texto vai dizer assim, ó, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Então tudo pertence ao Senhor. Por que que ele tem direito? Porque é ele que criou tudo, é ele que fez tudo. Vamos lá, vamos responder. Por que que Deus tem direito? Simples, ele é o Criador. Depois, ele é o mantenedor, ele cria e ele mantém. Depois, ele é o redentor. Deus é interesseiro? Claro que não. Deus não é interesseiro. Isso é um atributo das pessoas. De Deus, não. Deus é criador, Deus é mantenedor e Deus é redentor. Por isso que ele tem direito, então, sobre nós e os nossos bens. Então, qual foi o percentual de nossas rendas que Deus reservou para que nós devolvêssemos a ele em adoração? 5%? 20%? 10%? 0%? Vamos então para Levítico. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então aqui nós vemos que dízimo, essa palavra dízimo, significa não 5%, mas 10%. Então dízimo não é mais e nem menos, representa então 10% dos nossos bens, de acordo com Levítico. O percentual do dízimo, a décima parte, foi determinado por Deus. Não podemos dar mais. Ou melhor, não devemos dar mais, não podemos nem menos, porque Deus então já determinou. Então não fique, né, você pode dar a sua oferta, mas o dízimo já está ali estabelecida a quantidade certinha, né? A gente não precisa ficar na dúvida se faz ou não. Deus já falou o quanto que é. Para onde vai os dízimos? Qual que é o destino dos dízimos? Vamos ler na palavra do Senhor. Números capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, no Antigo Testamento, era destinado então para a manutenção dos levitas. No Novo Testamento, diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, no Antigo Testamento, o dízimo era usado para o sustento dos levitas da obra de Deus, e no Novo Testamento, o dízimo também é usado com esta mesma finalidade. Aqueles que pregam o evangelho, então, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 14. E Malaquias 3, versículo 10 diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, os dízimos devem ser levados à casa do tesouro para que haja essa manutenção da obra do Senhor. A casa do tesouro, pois por isso, então, é a igreja, a casa do tesouro, é a igreja o primeiro destinatário, então, dos dízimos. Vamos lá. O dízimo é usado em quê? Para a manutenção dos que pregam o evangelho. Claro, para que haja essa manutenção, Deus estabeleceu o sistema dos dízimos. O que Deus diz daqueles que retêm, daqueles que não entregam, daqueles que não são dizimistas, daqueles que não são ofertantes? Malaquias capítulo 3, versículo 8 e Ageu 1, versículo 6. A Bíblia diz assim, ó, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele explica, nos dízimos e nas ofertas. Então é muito forte, é pesado, inclusive. Claro, cada um tem um direito. Não quero, não concordo, beleza. Mas a Bíblia deixa bem claro que aquele que não participa, que aquele que
viu, que entendeu, não é dizimista, não faz o que Deus lhe pede, a palavra está aqui em Malaquias capítulo 3. É uma palavra forte, inclusive, né? Então nós somos, ou nós perdemos as bênçãos de Deus quando não aceitamos os seus ensinamentos. Ageu vai dizer mais, ó, temos semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo em saquetel furado. A pessoa não prospera, não avança, não progride, mesmo que tenha alguma coisinha, algum bem material, mas vive ali sempre numa angústia, numa incerteza, numa apreensão das coisas que irão vir, porque não tem em si a bênção de Deus. Então, veja só, o que que acontece? O que que Deus diz daqueles que retêm, que não são, que não têm o coração nesse ministério? Deus aceita as suas desculpas? Verdadeiro ou falso? Claro que é falso. Deus não diz nada? Também não é assim. Deus, ele reprova essa atitude, fala que está errada essa atitude. É, Ao mesmo tempo que Deus reprova a atitude daquele que não participa das suas orientações, qual que é a promessa para aquele que participa? Vamos ler aqui, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, a promessa que Deus dá é uma promessa ali de bênção, de prosperidade, né? De transbordar para essa pessoa. A Bíblia diz mais em Malaquias 3: por vossa causa repreenderia o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então existe promessa. Que tipo de promessa? Abrir janela do céu e derramar bênção sem medida. Então, quando nós aceitamos essa sociedade, quando você é um dizimista, você se torna um sócio de Deus, você aceita uma sociedade com Deus. Nessa sociedade, ele te abençoa com tudo, com saúde, com força, com energia, com o trabalho, e ele pede que você traga, então, esse percentual para prosperar a obra dele aqui na terra, para que mais pessoas conheçam o seu santo nome e para que Cristo volte logo. Então, nessa sociedade, você participa trazendo os seus donativos, os seus dízimos, as suas ofertas, e Deus derrama sobre você mais bênção ainda para que você prospere. É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênçãos, não é conseguir coisas materiais, não é aqui a teologia da prosperidade, mas é expressar amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e mantenedor. Então, para que a pessoa seja um dizimista, ela tem que entender de fato que Deus é o Criador de todas as coisas, ela tem que aceitá-lo como Senhor, porque o dízimo, irmão querido, querido estudante da palavra de Deus, o dízimo é um ato de adoração. O dízimo é um ato de adoração. Quando eu trago o meu dízimo para o Senhor, eu estou adorando a Deus, reconhecendo Ele como Senhor da minha vida. O que Deus espera de nós? Quando estudamos a sua palavra, Ele espera o quê? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse texto ele fala um pouquinho a respeito da oferta. Então, quando você traz o seu donativo, a sua oferta, o seu dízimo para a igreja, não é para você levar ali amargurado, com raiva, triste, nossa, o dinheiro vai fazer falta. Não. Se você levar com esse sentimento, é melhor que nem leve, porque Deus, ele se agrada de quem dá com alegria, então com o coração aberto, feliz. Não é um momento de tristeza, é um momento de adoração. Ah, pastor, mas eu não conhecia, eu não sabia. O que que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, Atos 17:30, se eu não conhecia uma orientação bíblica, se eu não conhecia uma informação bíblica, Deus não vai me cobrar por algo que eu não conhecia. Mas a partir do momento que eu entendo, que eu conheço a palavra de Deus, Deus então lhe pede que eu viva de acordo com esse ensinamento. Vamos lá. O que que Deus espera de nós? Deus espera, irmãos, fidelidade sistemática. Deus espera que eu seja fiel às suas orientações. Deus espera que quando eu for ofertar, quando eu for dizimar, que eu faça isso com alegria, com generosidade. Deus orienta que eu participe quando posso e quando quero? Não. A Bíblia diz que tem que trazer os dízimos à casa do tesouro. O apóstolo Paulo diz que eu tenho que ofertar com alegria, com generosidade. E não é um dia apenas, não é quando eu quiser, não é quando. Não.
A Bíblia já orienta o dízimo e a oferta. O dízimo é aquilo que eu levo em reconhecimento porque Deus é o meu Criador, o Senhor da minha vida. Ele já estabeleceu um percentual. E a oferta eu faço em gratidão, porque Deus é maravilhoso comigo. Então, eu sou ofertante, e a Bíblia nos orienta a ser ofertante sistemático, um ofertante generoso e um ofertante, irmão querido, um ofertante que traga a sua oferta de acordo com a proporcionalidade dos bens e das bênçãos que tem recebido. Vamos avante então para a nossa recapitulação. Dízimo. Deus tem manifestado o seu amor, amor por cada um de nós, e ele faz isso todos os dias. Tem um texto muito bonito que fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia renova-se a cada manhã. Deus é maravilhoso, ele tem misericórdia da gente, por isso que a gente está vivo, por isso que a gente tem saúde, força para prosperar. Somos administradores de Deus, de tudo quanto ganhamos. Veja, quantos por cento pertence ao Senhor? Qual que é a porcentagem? 10% devem ser devolvidos. Então, eu não vou pagar o meu dízimo, eu não vou dar o meu dízimo, eu devolvo, porque o Senhor me deu e agora eu devolvo às suas mãos. O dízimo é para quê? Qual que é a funcionalidade? Serve para quê o dízimo? O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o quê, bênção? Pregam o evangelho. Deus espera que cada um de nós sejamos fiéis, desempenhemos uma fidelidade sistemática. Então, o dízimo 10%, Deus quer que sejamos fiéis, sistemáticos, né? Veja, compromisso de fé. Você reconhece que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas? Você reconhece a Deus como o seu Criador? Você reconhece a Deus como aquele que te mantém? Olha essa pergunta. Você quer ajudar na pregação do Evangelho sendo fiel nos dízimos? Esse é seu desejo? Você quer participar disso? Você está decidido a devolver o dízimo de tudo o que o Senhor der a você? Então, se esse é teu desejo, se esse é teu sentimento, eu quero orar por você para que Deus te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração? Senhor nosso Deus, hoje aprendemos sobre o dízimo. Nos ajuda a conhecer cada dia mais a respeito desse tema tão importante e que possamos nos aprofundar na tua palavra para que por meio dela possamos exercer a nossa fidelidade. Abençoe esse estudante querido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No nosso próximo estudo, nós falaremos um pouquinho mais então sobre a oferta. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos. E a Bíblia nos ensina a ofertar também como um ato de adoração. Ser dizimista é adoração, ser ofertante também é um ato de adoração. Então, meu querido irmão, chegamos ao final de mais esse estudo da Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, fique à vontade para fazê-lo e juntos aí crescermos cada dia mais no conhecimento da Palavra do Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe e prospere cada dia mais a sua vida, em nome de Jesus. Abraço.